Oh, glória a Deus, versículo 21. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Nós vamos examinar a Escritura. Meus irmãos, diz assim, né? Mateus 24, capítulo, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Capítulo 24, versículo 21, nós vamos para a referência 24 e 21. Glória a Deus. 24, 21. Em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, 26. Referência Daniel 9, 26. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, oh glória. Muito obrigado, Senhor. Logo encontro Daniel. Glória a Jesus, oh glória. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Daniel 9, 26. Madalene. Glória a Deus. Aleluia. Daniel 9, 26. Já achei Daniel 9, 26. E diz assim, ó. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo, glória a Deus, do princípio, glória a Deus, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinados associações. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos lá para onde nós lemos. Não foi uma referência, né? Oh, glória a Deus. Onde nós lemos. Ó. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais. Irmão, haverá uma aflição na terra. Vai ter uma aflição na terra. Olha, o nosso gozo não é aqui. O nosso gozo não é aqui. Tem crente que quer gozar aqui, irmãos. O nosso gozo não é aqui. Viu? Haverá uma aflição grande na terra. Como está dizendo aqui, Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais. Está vendo? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Está vendo como é que é as coisas? Haverá uma aflição na terra. Aflição vai ter aflição na terra grande. Para quem não se preparou. Você pensa que o noivo, ele quer a noiva de qualquer jeito? Eu estou me referindo ao noivo Jesus. Jesus quer a noiva preparada. Jesus quer a noiva, glória a Deus, uma noiva santa. A noiva é a igreja. Jesus é o noivo. E ele quer a noiva preparada. A noiva não pode andar igual ao mundo. Quem diz é a Bíblia. Que a Bíblia diz, irmão, que é para nós sermos diferentes. É para nós sermos diferentes.
Nós não é para andar que nem nós andávamos antes, irmão. Nós é para ser diferente. Tá certo? É para ser diferente. Mateus 24:21 diz que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Para a pessoa escapar da aflição, do sofrimento, tem que aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? É dizer não para as coisas erradas. É dizer não para o pecado. É nós, irmão, todos nós, eu, qualquer um de nós. É nós dizer não para as coisas do mundo. Jesus diz assim, ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. O que Jesus está dizendo sobre esse respeito? Tem muita gente estudada, muita gente sabe, mas não sabe o que é. Não ameis o mundo, irmão, a Bíblia fala, é o mundo pecaminoso. Viu? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O servo de Deus não pode amar o mundo, as coisas das trevas. O servo de Deus vai andar diferente do mundo. O mundo anda de qualquer maneira, mas o servo de Deus não. O servo de Deus anda diferente, meu irmão. Onde ele passa é diferente. Onde ele vai, a maneira dele é diferente. Esse homem, essa mulher é diferente, porque ele não é igual aos outros. Tem gente que vê outra vaidade, vai também entrar na vaidade. E que conversa é essa? Eu não sou Maria, vai com as outras, meus irmãos. O pecado que faz o homem que vai perder a salvação, viu? O homem vai perder a salvação pela sua ignorância, pela sua prepotência, pela sua arrogância, que quer andar de qualquer maneira, quer andar igual ao mundo. Não ande igual ao mundo. Você aceitou Jesus? Procure andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é andar com a vida santificada, meu irmão. Não é andar igual fulano, Delcrano. Não ande não, porque quem sabe o fulano, Delcrano anda com a vida toda arruinada e você quer imitar? Tem muito crente que é assim, quer imitar as coisas ruins dos outros. Deus me guarde. Ó, porque, glória a Deus, aleluia. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Se Deus não tivesse abreviado aquele dia, nenhuma pessoa ia ser salva. Deus se compadeceu do homem, mas o homem tem que se compadecer da sua vida. Ele aceitou Jesus sendo diferente do mundo. Viu? Se você aceitou Jesus, se eu aceitei Jesus, andemos diferente do mundo, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas vamos ter cuidado com a nossa vida espiritual, meu irmão. Hoje em dia, a gente não conhece mais quem serve a Deus. É gente de todo jeito, à torta e à direita, dando a paz do Senhor. Ah, meu Deus, tem misericórdia. De todo jeito. Isso aqui vai para a praia. Às vezes passaram um povo aqui, em frente, do meu lado, e querem dar uma palavra. E eu disse, fiquem em pé. Ele já estava em pé. Deixa eu fazer uma oração. Comecei a oração e disse, Senhor, abençoe esses irmãos, Senhor. Tem misericórdia deles, Senhor. Eles parecem que estão indo para a praia, né? Com as vestimentas de praia. Misericórdia. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. Nós estamos numa época do fim, em que o certo é errado e errado é certo. Mas está aqui dizendo a Bíblia, ó, no versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Nós é preciso nós se preparar, nós se converter. É porque
muitos anos de fé, que eu não preciso se converter ainda mais. Não preciso, irmão. Porque o que não tem de pessoa, muitas vezes convidando nós para ir para ali, para lá, né? Atrás de quê, meu irmão? Não, Senhor. Se Jesus disse assim, ó, não ameis o mundo, não ame o mundo. Com o pecado, não ame. Porque o pecado leva o homem à condenação eterna. O que é pecado? O pecado é muita coisa. Se eu for falar no pecado, muitos crentes que estão nos ouvindo, ou que vai ouvir essa mensagem, não vai gostar. Está andando igual o mundo, está andando sensual, está andando de qualquer maneira. Não, porque eu estou em casa, eu posso ficar só de tanguinha. Aí se Jesus viesse, aí ficar com a sua tanguinha. Eita glória! É bênção do céu! Oh glória! Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Eu não sei se você já leu a respeito do lago de fogo e ouvinte. Os nossos amados irmãos, internauta, se já ouviram falar a respeito do lago de fogo e enxofre, que fala lá em Apocalipse, né? Em Apocalipse fala a respeito do lago de fogo e enxofre, que é quente, viu, irmão? É quente, o negócio lá é quente. Glória a Deus, aleluia. Mas tem muitos que não tem nem medo. Tem, irmão. Tem crente que não tem nem medo. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui a respeito do lago de fogo. Viu? Glória a Deus. Lago de fogo. Aleluia. Oh, glória. Aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. Oh, glória a Deus. Capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É preciso nós ter cuidado, meu irmão. Todos nós, ter cuidado com a nossa salvação. Eu tenho que zelar pela minha salvação. Você não tem cuidado da sua roupa. Você lava a roupa para poder vestir, engoma. Muito mais, nós temos que ter cuidado com a nossa salvação. E nós não podemos, como eu já disse, não podemos andar igual o mundo, que é a Bíblia que diz que nós temos que andar diferente do mundo. O mundo de toda maneira ensina dela. É de bermuda, é de todo jeito, irmão. É de toda levada. Eu vou imitar o mundo? Não, nada, meu irmão. Dessa maneira eu estava contestando contra o Evangelho. Porque a pessoa andar na contramão do Evangelho está contestando. Mas deve procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Sejamos luz aonde nós passar. O diabo não gosta, Satanás. Porque a gente procura andar diferente do mundo. Deixa-me falar aqui, ó. Apocalipse 22, versículo 15. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vai ficar de fora, irmão. Aqueles que amam a mentira. Os cães são aqueles que escarnecem o Evangelho. A gente está falando do Evangelho. Não, irmão. Mas Jesus é amor. Jesus é amor. Mas se eu não proceder
andando igual o mundo, aí Jesus já não passa a ser mais amor para mim, porque eu estou brincando com Jesus. Eu tenho que andar diferente do mundo, irmão. Nós temos que andar diferente do mundo. Se nós não andar diferente do mundo, o crente todo pintado, né? Por aí fora, você vê. Irmão, pelo amor de Deus, é uma vergonha. Eu vejo igrejas, pelo amor de Deus, de toda maneira. A salvação, irmão, é algo muito maravilhoso. Mas é se eu der atenção para a mensagem do Evangelho. Apocalipse 22 e versículo 12. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus está com a salvação para entregar. Mas eu preciso dar lugar para que Deus me dê a salvação, irmão. Se eu não procurar me converter a cada dia, se o crente que aceitou Jesus não procurar se converter e andar igual o mundo, ele não vai para o céu no dia do seu nunca de idade. Ele vai pensar que vai para o céu tomar ceia, mas para a própria condenação. Porque a gente vê, olha para aquele crente, é igual um mundano, sabe, irmão? Não tem diferença do mundo. E a Bíblia não diz, não ameis o mundo. Como é que nós vamos amar as coisas de Satanás, irmão? O que é? O mundo que fala, o mundo pecaminoso. É as coisas de Satanás, irmão. Nós não podemos amar. Irmão, mas nós é para se divertir. A minha diversão, irmão, é se humilhar nos pés do Senhor. É conhecer que eu sou tão pequeno, que eu sou um pecador. O Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor me ajuda, Senhor. Eu ser salvo, e os irmãos ser salvos, a minha família também, e os irmãos de um modo geral. Jesus vai me ajudar, se eu fizer por onde. A Bíblia diz que pedi, dá-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, encontra. Se eu quero a salvação, eu vou ter que fazer por onde? Eu tenho que fazer por onde? Glória a Deus, porque se eu não fizer por onde, não tem salvação para mim. E nem para ninguém. Louvado seja o nome de Jesus, né? Onde nós estávamos é na mensagem de Mateus, né? Lembra? Mateus, muito bem, tá aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 21. Nós estamos lá no versículo 22. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E uma salvação não é para todo mundo, é para os escolhidos. Vai ser escolhido atento. Esse vai e esse não vai. Aquele ali não vai não, mas aquele vai. Né? Por quê? Porque aquele irmão que renunciou ao pecado vai ser salvo. Nós temos que renunciar. Irmão, não tem escapatória nem para mim, nem para ninguém. Então, ninguém tem escapatória. Mas tem aqueles locais em que você vê por lá, irmão, pelo amor de Deus, não tem diferença jamais. Mas é evangélica. Não quer dizer que a pessoa diz que é evangélica e se não tem uma nova vida, uma vida diferente do mundo, vai andar, vai ser salvo. Aquela pessoa diz que é evangélica, mas não procede, não guarda a doutrina de Deus, irmão. Não é temente a Deus, anda igual ao mundo, irmão. Como é que vai ser salvo? Anda igual ao mundo, anda de toda maneira. Que qualidade de crente é esse, irmão? Vai ter aflição, o lago de fogo vai arder, viu? Glória a Deus, para aqueles que estiverem rejeitando o Evangelho, mas estão dentro da congregação, em muitos locais, mas não dão atenção para a doutrina bíblica. E a doutrina bíblica é o que eu estou falando aqui. Oh, glória a Deus, versículo 23. Então, se alguém vos disser,
eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. Tem aqueles mensageiros que dizem, não, irmão, não vai nada andar assim não. Aí é. Tem que andar igual ao mundo, é? Não, de jeito nenhum. Eu não vou dar atenção para esses pregadores que não pregam a doutrina. Jesus pregou a rigidez. Não é obrigado ninguém servir a Jesus, mas quem quiser ir para o céu, sirva Jesus. Quem quiser. Quem não quiser, pode andar de qualquer maneira. Igual o mundo. Aceitou Jesus, mas está andando. As vestimentas dele e dela não condiz com nada com Jesus. Só se for outra coisa, mas com Jesus não. Não é com Jesus. Viu? Mas é para andar diferente, meu irmão. Temos que ser diferente. Crente tem que ser diferente. Uma certa vez, Jesus disse para os fariseus, aí ó, escute bem, Mateus 23 e 33, Jesus disse assim para, glória a Deus, aquele povo que estava rejeitando. Que esse povo? O nome desse povo era escribas e fariseus. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Aí olha aí Jesus, o que foi que Jesus disse para eles? Aqui é Jesus falando, e no versículo 33, Jesus continua falando, ó, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Né? Como é que o homem vai escapar? Tem pessoa que tem nojo da doutrina de Deus. Tem nojo. Crente, estou falando crente. Tem nojo da doutrina. Pois eu não tenho nojo, não. Eu quero ser salvo, velho. Eu quero ser salvo, pelo amor de Deus. Ô Senhor, eu sempre digo nas minhas orações, Senhor, me converte mais ainda, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, se não for o Senhor, o que será de nós? Meu irmão, se não for Jesus, o que será de nós? Mas é preciso, nós, se quiser servir a Jesus, fazer a vontade do Senhor e não a sua vontade. O crente que faz a vontade dele pode esperar o fogo do inferno com certeza. Não tem dúvida, mas é certo. Aí vem pessoas dizem, não, irmão, eu tenho que ir de qualquer jeito, porque Deus é amor. Aí é? Então, daqui um dia vamos dar luta também. É, irmão? Isso é uma vergonha, irmão. Isso é um evangelho de devassidão. A pessoa anda de qualquer maneira, anda de todo jeito. Se sente bem, sente. Mas eu quero dizer uma coisa, que o fogo eterno vai queimar. O cara vai sentir ali o fogo queimando. Viu? Segundo a Bíblia diz que o inferno é lugar de desprezo e fogo. Jesus chamou aqueles fariseus, glória a Deus, deixa eu ver aqui, escribas e fariseus de hipócritas. E ele disse, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Bem, o dono do céu é Jesus. Como é que eu vou arriscar andar de qualquer maneira? Se o dono é Jesus, quem manda é Jesus, não sou eu. Então, nós que temos que se converter, meu irmão. É nós que temos que servir a Deus, mas de uma maneira diferente do mundo. Eu não tenho nada a ver com esses pastores mundanos.
Os pregadores mundanos que andam de qualquer maneira, andam de bermuda, vai tomar banho só de calção. Isso nunca foram servo de Deus. Servo de Deus é diferente do mundo. Glória a Deus. Outro dia, uns 2 meses atrás, ou 3, eu passei um rio todo vestido. E eu estava dizendo, você não vai tirar. Aí que eu tivesse de terno, ia passar de terno. E era fundo. De terno, gravata, sapato, tudo. Meu irmão, nós temos que ser diferente do mundo. Se for igual ao mundo, não é servo de Deus. É servo das trevas. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, tem que andar diferente do mundo. Como é bom servir a Deus, meus irmãos. É bom demais, oh glória. Essa é a mensagem verdadeira, é essa aqui. Outras mensagens que se não são assim, são mensagens falsas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então diz assim, ó, e manda além, e meus irmãos que aqui estão, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Glória a Deus. Deus abreviou os dias para nós não perder a salvação. Deus se compadeceu de nós, porque Deus é bom. Nós não merecemos, nenhum de nós merecemos a salvação, nenhum de nós. Irmão Francisco, mas eu ando diferente do mundo. Sim, mas mesmo assim, andando diferente do mundo, irmão, mas não merecemos a salvação, nenhum de nós. Por quê? Porque Jesus, Ele foi que fez tudo por nós. Todo o sacrifício quem fez foi Jesus, não foi eu, não foi você. Ele se compadeceu de nós, pobres pecadores, que somos nós. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, somos cheios de falhas e defeitos. Agora, existe coisas que a gente pode proceder, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, meu pastor, na época de 81, 26 de novembro de 1981, meu pastor pregava o evangelho. Mas o que eu vejo muitos por aí é só enchendo linguiça. Não tem pregação de evangelho, é só palavra bonita. Aqui pode até ter palavra, né, que muitos não vão gostar, mas o evangelho é libertação. Se a pessoa diz que serve a Deus, mas anda de qualquer maneira, anda igual ao mundo, meu irmão. Crente andando de camiseta, eu vejo crente, homem também andando de camiseta, eu já vi, irmão. Pelo amor de Deus, meu irmão. Que deve ser dar um medonha, viu? Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, ó. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Meu irmão, a salvação é pela graça, irmãos. O que é a graça? O que é a graça? Muitos não sabem. A graça é um favor que nós não merecemos. Como eu já falei, que nós não merecemos a salvação. A salvação é pela misericórdia de Deus. A bondade é de Deus. Não é pelos nossos atos. Irmão, se não é pelos nossos atos, eu vou fazer o que eu achar bem. Aí vai se perder a salvação. A salvação é mediante a nossa fé na pessoa bendita de Jesus. Se nós temos a fé em Jesus, nós vamos proceder, procurar fazer a vontade de Deus, andar diferente do mundo. Se quisermos ser salvos, mas se quiser ser lançado no lago de fogo e enxofre, o homem anda de qualquer maneira, a mulher pode andar de qualquer maneira. Esses locais mundanos aí, que anda de qualquer maneira, todo escandelado. Meu Deus, tem misericórdia, né? Isso é uma pouca vergonha, irmão. Não sei como é, pelo amor de Deus, meu irmão. Anda de qualquer maneira, para cima e para baixo,
Isso que é crente. Sabe o que é crente? É a pessoa que crê em alguma coisa. A pessoa crê numa folha, aquela pessoa é crente porque crê na folha. Né? Não quer saber? Crente na pessoa bendita de Jesus, a pessoa vai ter que proceder. O que é proceder? Procurar obedecer a doutrina do Evangelho. Meu pastor Leno, na época, não quero falar o nome aqui, mas ele só dava oportunidade se ele visse que a pessoa andava da maneira que agrada a Deus. Uma vez foi uma irmã conosco, lá para um determinado lugar, onde o pastor estava batizando. E essa jovem pediu ao pastor, né, para ter a oportunidade. Quando o pastor viu aquela jovem, o pastor não deu, porque aquela jovem andava igual ao mundo. O pastor disse, essa aí não dou oportunidade porque anda igual ao mundo. Então, o servo de Deus, esse era o pastor de Deus, irmão. Ele não tinha estudo, viu? Ele não tinha estudo nem que eu tenho. Não tinha estudo. Ele era pessoa humilde, simples, da roça. Viu? Mas era um servo de Deus. Não podemos nem andar nem parecido com o mundo, irmãos. Nem andar parecido. Tem que ser diferente. Não é porque a gente queira ser melhor do que ninguém, não. O melhor é Jesus, viu? Ele é o melhor. Mas nós temos que procurar fazer a vontade de Deus, irmão. Muitos locais por aí, o que eles querem? Tem locais, né? Não é todos que eu estou falando, não é? Onde se prega a doutrina verdadeira, vai ter pouca gente. Vai ter pouca pessoa, porque Jesus disse assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Viu? Hoje em dia tem muitos locais que são porta larga. Muitos locais são porta larga. É de qualquer maneira. Lá é tão bom. É bom. Vamos ver no final da história, depois do julgamento final. Naquele grande dia em que Deus, Jesus, ele vai sentar no trono da glória. Viu? Ele vai sentar e vai ter o grande julgamento do Senhor. Naquele grande dia. Eu quero saber naquele dia. Temos que andar diferente do mundo. Estou falando é o mundo pecaminoso. Até o crente verdadeiro não vai andar com a calça comprida, arrochada. Não, Senhor. Isso também é pecado. A calça dele é mais focada um pouco no corpo dele. O crente, o servo de Deus. Agora, a pessoa que não entende o que é a palavra de Deus, e tem muitos que não ensinam como é que é o Evangelho. Evangelho não é cruz. O Evangelho é cruz. Não sei que tipo de Evangelho tem por aí, que é um Evangelho de qualquer maneira, ensinamento de qualquer maneira. Que Deus quer o coração mentira. Deus não tem frigorífico lá no céu. Isso é mentira. Irmão, tem tanta mentira, né, irmão? Jesus não tem frigorífico. Deus só quer ter o coração. Mentira. Jesus quer nós por inteiro. Quer o homem santo, a mulher santa, a jovem santa, que faz a vontade do Senhor. E Deus vê a nossa vida, viu? Enquanto o mundo não vê, mas Deus vê. Deus vê o que é que estamos fazendo. Deus vê o que é que estão pensando. Deus está vendo, irmão. Viu? Deus, ele sonda os nossos corações. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Nós não podemos se esconder de Deus, não. Glória a Deus, eu
Eu volto a falar. Deus quer que nós andemos em novidade de vida, diferente do mundo. Eu lembro quando eu aceitei Jesus em 26 de novembro de 1981. Eu era muito ímpio. Eu andava de qualquer maneira, mas um dia o Senhor me trouxe para o Evangelho. E eu tive uma sorte muito maravilhosa de ter aceitado Jesus com aquele homem de Deus. Eu agradeço em primeiro lugar o meu Deus. Depois aquele pastor, que era um pastor muito rigoroso, do jeito que a Bíblia é rigorosa. Não vou pronunciar o nome do pastor, mas era um santo homem de Deus. Homem de ensinamento bíblico. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E aceitei Jesus com ele. E quando ele ia pregar a doutrina, parecia que estava batendo meus pinhaços. Oh, doutrina maravilhosa. Essa aqui é a doutrina, irmão. Essas palavras que eu dei, irmão. Você está Jesus, irmão pode viver de qualquer maneira, irmão. Aí são os falsos pregadores. Os verdadeiros pregadores vão dizer assim, irmão, é preciso renunciar ao mundo, às coisas do mundo. Se mentir, não mente mais. Se praticava algo que não agrada a Deus, é preciso se esforçar para deixar. Glória a Deus. E nós sermos diferentes do mundo. Não porque somos nós, o irmão é melhor, os irmãos são melhores. Não. Eu já disse que o melhor é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Se só os escolhidos vai ser salvo, você vê que é rigoroso, né? É rigoroso. Irmão, não é qualquer pessoa que vai ser salvo, Vai ser escolhido a dedo aqui, Aqui, vai ser escolhido a dedo. Amados irmãos, ouvintes e internautas que estão nos assistindo, vai ser escolhido a dedo. Quem vai escolher é Jesus. Jesus vai escolher. Por isso nós temos que andar no caminho de Jesus, se nós quisermos ser salvos. Se não quiser ser salvo, pode andar de qualquer jeito. Do jeito que o diabo gosta. O diabo gosta da pessoa toda desbanguelada, dizendo que é crente, toma ceia, de todo jeito. A mais de matéria mesmo. Irmão, isso é uma vergonha para o Evangelho. Isso não é vergonha, como disse, rapaz. Irmão, já vi muitas pessoas falando. Pessoa, em vez de proceder, andar diferente do mundo, anda igual ao mundo, ou pior. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. No versículo aqui, Mateus 24. Veja bem. Mateus 24, 31, para terminar aqui, Mateus 24, 31. E ele quem? Jesus, enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais agitarão seus escolhidos pelos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Viu, irmão? E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Deus vai juntar os escolhidos, só os escolhidos, viu? Tá vendo aí? É muito bom. Não, irmã, Deus é amor. Quem é que não sabe que Deus é amor? Já vi muita pessoa querendo ensinar ele. Deus é amor. É claro que Deus é amor. Mas aquela pessoa que anda toda esbanguelada, toda maneira, com a vida toda desmantelada, dizendo que é crente, toma ceia para a própria condenação. Tomar santa ceia tem que estar com a vida em santidade. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor.
Que Deus nos converta a cada dia, para que nós possamos, irmão, ser salvos, mas é pela graça. Sabia que a salvação é pela graça? A salvação é pela graça. A salvação é pela misericórdia. Que eu já falei aqui no começo, que nós não merecemos a salvação. Por quê? Porque nós somos pecadores. Não merecemos. Mas se nós, irmãos, procurar obedecer o Evangelho de Jesus, nós vamos ter a nossa salvação pela graça em Cristo Jesus, pela benignidade que há na palavra de Deus, pelo nome santo de Jesus. Nesta noite, glória a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia, confia nele e ele tudo fará. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Diga não para as coisas de Satanás, para as mentiras do diabo. Eu já recebi tanto de tempos atrás conselho. Vamos ali. Ali é bom, não sei o que. Eu digo, não vou não. Ah, mas se você não for, eu vou ficar com raiva de você. Sabe o que eu dizia? O problema é seu. Vou dar a resposta mesmo, irmão, na frente da pessoa. E a pessoa queria arrastar eu lá para o pecado. Vou não, de jeito nenhum. Se for um da minha família, dos meus irmãos, eu não vou. Eu vou nada, de jeito de qualidade. Nós temos, irmão, que procurar fazer a vontade de Deus. Ou nós faz a vontade de Deus, ou não tem salvação para ninguém. A salvação é do jeito que eu estou falando. Se tiver outro tipo de pregação por aí, que não seja assim, não é pregação que agrada a Deus. Está misturada e tentando ludibriar muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor enviará os seus anjos com risco de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade. Deus vai arrebatar os seus escolhidos da terra. Os escolhidos vai ser levado para morar com Cristo Jesus. Entrega o teu caminho a Jesus. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus, que todo dia nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor. E todo dia você diga também, que nem eu digo. Eu digo assim, Senhor, me confesse, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou tão pequeno na tua presença. Eu sou um pecador, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Glória a Deus. Nós temos que se arrepender. Nós temos que dizer que nós somos pecadores. E claro que nós somos. Todos nós. Agora, nós não podemos viver na prática do pecado. Meu pastor dizia, nós somos pecadores. Mas nós não é para viver na prática do pecado. Nós é para procurar obedecer a Cristo. A porta é apertada. Muitas vezes a gente é criticado, sabe por quê? Porque tem aqueles que andam de qualquer maneira. Vagando por aí. Vagando nesses locais sem Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas quando aceita Jesus em um local que tem a doutrina de Deus, aí tem evangelho, irmão, tem evangelho, onde tem um homem de Deus que ensina a doutrina bíblica. Ninguém pode contestar essa doutrina. Essa doutrina aqui é verdadeira. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele quer salvar o homem. Muitos não querem. Tem até muitos crentes que não querem. E o caminho é assim, meu irmão. Mas a pessoa quer de outra maneira. Pois tem que o homem voltar para o caminho do Senhor. Andar na porta apertada. Resumindo, a porta tem que ser andar numa portinha bem apertadinha. Como é que é uma portinha apertadinha? Você vai entrar na porta aqui, ó. Aí, pelejar para passar. Olha a porta aqui. É tão apertadinho. Tem que andar na porta estreita.
Se andar na porta larga, a porta larga é o caminho do inferno. O inferno só tem lugar para entrar, só tem porta para entrar, não tem porta para sair. Amados irmãos e ouvintes, não arrisque. Já disse que o inferno só tem porta para entrar, não tem para sair. Nós temos que se converter a cada dia, para que nós possamos se firmar a cada dia no caminho do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas e as vidas dos nossos amados irmãos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém, amém. Glória.